Olá, pessoal! Hoje eu trouxe um exercício para a gente começar sobre soluções, para a gente calcular a concentração de soluções, tá? E aí eu trouxe dois parâmetros legais para a gente trabalhar, que é a concentração comum e a densidade. Então, através desse exercício, a gente consegue revisar um pouquinho isso. Então, vamos lá. Ele fala aqui que são dissolvidos 50 gramas de um sal em 200 gramas de água, originando uma solução cuja densidade é de 1,2 gramas por centímetro cúbico. Calcule a concentração comum dessa solução. Bom, vamos lembrar lá então o que é a concentração comum. A gente tem concentração em forma de porcentagem, concentração em molar, né, que é mol por litro. Eu vou trazendo alguns exercícios, mas hoje a gente vai falar da concentração comum. A concentração comum, ela vai relacionar a massa do soluto. Quem que é o soluto? É aquele que está em menor quantidade, e o solvente que está em maior quantidade, sobre um determinado volume. Geralmente, isso é dado, então, em gramas a massa e o volume em litros ou decímetro cúbico, que é a mesma coisa, né? Tá certo? Então, vamos ver aqui, ele deu para nós M1, ele deu esse valor, que é 50 gramas. Ele deu o volume da solução? Não, ele deu a densidade, né? Ele deu a densidade. O volume da solução ele não deu. Então, eu vou utilizar a densidade para calcular o volume. Ó, isso aqui, essa fórmula aqui, é diferente dessa fórmula que eu vou colocar aqui. Vamos lembrar? Densidade é massa sobre volume. Só que essa massa que nós estamos falando aqui na concentração é a massa do soluto. E aqui a gente tem a massa total, é a massa do soluto mais a massa do solvente, que vai dar a massa da solução. A gente pode colocar na fórmula, ou a gente pode vir aqui também e fazer uma regrinha de 3. 1,2 gramas é a massa que tem num volume de 1 centímetro cúbico. O volume da solução numa massa de 50 com 200, eu vou ter X. Então, eu vou ter 250 gramas aqui, gramas aqui, e aqui X, que é o volume. Por que eu coloquei 250? Como aqui eu estou relacionando a massa da solução vai ser M1 mais M2, a massa do soluto mais a massa do solvente, né? Então, aqui a gente tem M2 e aqui a gente tem M1, tá certo? Então, a gente calculando aqui, né? A gente vai ter 1,2x, que é igual a 250. Então, vai ser igual a 208 centímetros cúbicos. Eu posso colocar esse volume aqui? Não posso, eu preciso transformar ele, então, para decímetro cúbico. De centímetro cúbico para decímetro cúbico, a diferença é 1000. Se fica difícil de visualizar essas transformações, uma coisa que é bem visual, né, que é bem do nosso dia a dia, a gente pensar que 1 centímetro cúbico é difícil a gente saber, né? Mas 1 ml não. ml tá toda hora a gente usa copinhos para tomar remédio, aqueles menorzinhos, copos plásticos maiores, então 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. E aí eu sei da relação do ml com 1 litro, no caso 1000 ml é igual a 1 litro. Então, se eu quiser passar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, é só eu dividir por 1000. E aí, dividindo por 1000, eu vou andar 3 casas aqui, eu vou ficar com o volume que é 0,208 litros. Agora sim, eu tenho os dados que eu preciso para colocar na fórmula aqui. Então, vamos lá. Concentração vai ser igual a massa 50 gramas, divididos por 0,208 litros. A concentração, então, vai ficar 240 gramas por litro. Tranquilo? Então, tá bom.
A gente não coloca, né, um volume aqui de 200 da água, porque o volume da água é a água mais o sal. Pode ver, não deu 208, não deu 200, deu 208. Então, hoje é esse pequeno exercício e bons estudos e até breve.